Ô Ju, pega a minha Bíblia ali para mim, por favor. Esqueci. Hã? Bíblia. Oxe, você tá aí se preparando? Tô já no ar, filho. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos. Bom nós estarmos aqui. Louvado seja Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe. Bom número de irmãos já adentrando aí. Isto é bom demais e alegra o nosso coração. Meus irmãos, é um prazer revê-los, é um prazer poder estar mais uma vez falando aos irmãos. Quero lembrá-los, irmãos, que neste domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos estar, irmãos, acompanhando a celebração da Santa Ceia do Senhor pela live, irmãos, que será realizada pela sede do setor. Nós vamos acompanhar o pastor Adeli, tratando, irmãos, desta celebração, enquanto nós estaremos, irmãos, participando nos nossos lares, com cada uma das nossas famílias, desta oportunidade, irmãos, de juntos, irmãos, participarmos das ceias. É bom que você não se esqueça, no domingo, às 9 horas da manhã, é só você passar pela igreja, passa lá no Parque Paulistano, na porta da igreja vai ter um obreiro ali, com todos os aparatos de higiene, para ali estar entregando a sua Santa Ceia. Um kit que foi feito de pão e vinho, você vai receber ali, levar para sua casa e vai acompanhar a Santa Ceia da sua casa pela live que o pastor Adeli estará fazendo na sede do nosso setor. Então eu conto com a presença dos irmãos, não deixe de participar. Vamos todos, irmãos, divulgar isso. Estejam lá enviando o vídeo que eu enviei para os irmãos. Estejam divulgando isso entre os irmãos. Não fique ninguém sem participar da Santa Ceia do Senhor. Outro sim, meus irmãos, também no domingo agora, dia 26, aqueles irmãos que desejarem levar os víveres, aquele alimento, o quilo que a gente leva por ocasião da ceia, você leve e entrega aos obreiros ali, e nós estaremos reforçando as cestas, irmãos, que estamos entregando para aqueles nossos irmãos que estão passando, irmãos, por algum momento de dificuldade. E também aqueles irmãos que querem manter a sua fidelidade para com Deus, nos dízimos, na contribuição, nas ofertas, você tem a oportunidade de trazer, irmãos, e entregar ali também ao obreiro, que certamente vai estar recebendo ali a sua contribuição e vai estar dirigindo para a nossa sede. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Bom demais, irmãos, poder falar com os irmãos. Eu sinto no meu coração uma alegria muito grande de rever aí o rosto dos irmãos. Cada fotozinha dessa que aparece aqui para nós é uma grande alegria. Poder saber que os irmãos têm esperado de Deus, irmãos, sempre uma palavra para o seu coração. E eu quero, irmãos, nesta noite convidar os irmãos a abrir comigo a vossa Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos. Nós vamos compartilhar de uma palavra para o teu coração. Eu louvo a Deus, irmãos, que é tão maravilhoso a forma de Deus trabalhar na vida de cada um de nós, que hoje eu estava em casa e ali preparando, irmãos, esta palavra, orando um pouco, e um rapaz, se não me engano, é lá do Paraná. Ele me chamou via Facebook mesmo. E ele pediu que nós o ajudássemos a se reconciliar com Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, que talvez ele esteja até participando, é o Claudinei. E o Claudinei reconciliou com Cristo nesta tarde, irmãos. E muito disso é através da live. A gente não tem como chegar onde ele está, mas lá no Paraná, ele ouvindo a palavra de Deus com a esposa, sentiu no coração o desejo de voltar para Jesus
e reconciliou-se, irmãos. Oramos ali com ele e ele hoje voltou à presença de Jesus e nós louvamos o Senhor por todas estas bênçãos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve muitas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses. Ele escreve carta a Timóteo, ele escreve cartas a muitas pessoas, a Filemon. A gente começa a observar a palavra de Deus e a gente percebe que em todas as cartas paulinas existem ensinamentos, irmãos, maravilhosos para a nossa orientação, para o nosso conselho, para a nossa sobrevivência como cristão neste mundo corrompido e perdido. Porém, meus amados, queridos irmãos, quando nós falamos da carta aos Romanos, a carta aos Romanos é uma das cartas mais completas que o apóstolo Paulo escreve de orientações à igreja. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós podemos chamar. Voltamos. Não sei se para vocês aí apagou, para mim apagou aqui, voltamos de novo. Bom, Paulo então ele escreve esta carta aos Romanos como sendo, irmãos, aquela carta carro-chefe, é a carta magna, é aquela carta que coroa o seu trabalho, porque aqui está contida todas as orientações necessárias para nos guiarmos quanto igreja sobre a face da terra. E aqui no capítulo de número 8, irmãos, se esta carta é uma das principais do apóstolo Paulo, o capítulo 8 desta carta talvez seja o texto áureo, irmãos, a seguirmos. É o texto áureo das cartas paulinas. Aqui está no capítulo 8. E eu convido você a fazer a leitura no capítulo 8, no versículo de número 24 ao versículo de número 28. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 24 ao versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos, que palavra maravilhosa e poderosa que o Senhor, irmãos, através da vida do apóstolo Paulo, traz ao nosso coração. Meus amados, queridos irmãos, olhando para esta palavra, nós entendemos, irmãos, que seria impossível nós servirmos a Deus sem a presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor. E é interessante nós olharmos para o versículo de número 26, quando aqui ele está dizendo que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Observe, irmãos, que aquele que espera no Senhor, ele não está, irmãos, vivenciando o verbo esperar. Esperar de quem senta em algum lugar, debaixo de uma sombra, cruza os braços, põe os pés sobre uma almofada e aguarda acontecer alguma coisa. Mas aqui o verbo é esperançar. Esta esperança é o aguardar de Deus a sua manifestação. Mas este aguardar de Deus não é a ação de quem meramente se assenta para esperar ver o que acontece. É o esperar na promessa de Deus. E ainda que os nossos olhos não vejam aquilo acontecer de imediato, nós esperamos que aconteça com um sentimento no coração de obediência e de reverência à palavra de Deus. A ação do que espera é a ação, irmãos, daqueles que temem a sua palavra e com os olhos fitos no céu, ficam, irmãos, em todo o tempo, esperando a manifestação gloriosa de Cristo Jesus para com as nossas vidas.
Então, esperar em Deus é esperançar, é estar, irmãos, atento a um acontecimento que os nossos olhos ainda não viram. Nós não sabemos como se dará, nem quando isto ocorrerá, mas uma coisa é certa, o nosso coração permanece vigilante para que nós não percamos a esperança das promessas de Deus sobre a nossa vida. Então nós olhamos, irmãos, para o versículo de número 26 e percebemos que nesta esperança, nesta espera da conclusão das promessas de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes nós enfraquecemos. E enfraquecemos, irmãos, porque o tempo da espera, a Bíblia diz que aquele que aguarda uma bênção, que a bênção tardia, enfraquece o coração. Mas quando ela chega, irmãos, ela é como uma bandeja de prata servindo maçãs de ouro. Então entenda, amados e queridos irmãos, que esta espera que nós passamos aguardando aquilo que Deus nos prometeu, muitas vezes nós enfraquecemos no meio deste tempo. Entre a promessa e o recebimento da promessa, existe uma longa jornada a ser percorrida e nesta caminhada é necessário que eu e você continue sendo fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Observe uma coisa que é de importante colocação aqui. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Amados, não é incomum pessoas no meio da trajetória sofrer os percalços da vida. Não são poucas as pessoas que começaram até bem na sua caminhada, mas em algum dado momento fracassaram. Teve pessoas que começaram, irmãos, de maneira gloriosa, mas no decorrer da vida tiveram alguns erros, tiveram alguns tropeços, foram muitas vezes cercados por situações que os impediram de caminhar, mas que não impediu a caminhada. Muitas são as vezes, irmãos, que neste trajeto entre a promessa de Deus e a sua conclusão, nós vamos tropeçar e cair. E por que não dizer que muitas serão as vezes que nós seremos impedidos de continuar a caminhar, mas isto é só por um momento. Observe que a caminhada, ela não será comprometida por causa do problema que se instaurou na nossa vida. É como alguém que propõe uma viagem com a família e saindo com o carro, de repente um pneu estoura. É um percalço, é um problema que se instaurou, sim, mas você encosta o carro, você espera esfriar a roda, você vai lá, retira o pneu, coloca o estepe, roda até a próxima borracharia, conserta o estepe, põe de volta para rodar o pneu que era de rodagem, guarda o estepe e segue a viagem. Muitas são as vezes, irmãos, que na nossa caminhada acontecem esses tipos de coisa. Parece, irmãos, que a gente vai como a internet de alguns, travando. Vai, irmãos, debaixo de trancos e barrancos, como dizia minha mãe. A gente muitas vezes, irmãos, está vivendo as nossas histórias e nós não percebemos que até estes problemas estão, irmãos, nos fortalecendo, estão nos forjando, irmãos, um corpo robusto, um espírito forte, estão nos dando, irmãos, inteligência e sabedoria para saber se conduzir em meio a este mundo conturbado. Cada problema que vivemos, cada situação que passamos, muitas vezes é Deus trabalhando em nós e nos capacitando para que possamos aprender a resolver parte destes problemas. Eu olho para a história da Bíblia, irmãos, e eu percebo um Davi, que ainda com 16 anos de idade, o menino ele era rejeitado da família, ele era excluído das atividades sociais da casa. É interessante que o profeta Samuel, ele vem até a casa de Jessé, ele diz ali, irmãos, qual é o propósito da sua visita, e ele revela que vai ali escolher um rei para aquela nação de Israel. E é interessante que eles ali preparam um jantar,
É um banquete, é uma solenidade que está acontecendo. Todos se assentaram à mesa e Davi nem convidado para isso foi. Se um dos irmãos do Davi fosse ser escolhido para rei, talvez Davi nem ficasse sabendo. Isso é exclusão. Era triste, irmãos. Davi, irmãos, depois ele vai servir de pajem para o rei Saul. Ali, irmãos, muitas vezes ele foi humilhado. Algumas vezes ainda servindo a Saul, limpando as suas armas e ilustrando o seu escudo, carregando sua espada e tocando para que ali Saul pudesse se aliviar daquela perturbação demoníaca que ele sofria. Davi estava, irmãos, ali todo o tempo, debaixo, irmãos, de um jugo, debaixo, irmãos, de humilhação, debaixo, irmãos, de estar aprendendo. E neste tempo que talvez ele ilustrando as armas, talvez ele teve, irmãos, consciência e conhecimento do que era guerra. E muitas vezes a gente não se apercebe que a vida que estamos levando e os problemas que estão nos cercando, na verdade estão nos preparando para algo maior. A presença do Espírito Santo de Deus é de fundamental importância na vida do cristão em meio às lutas que ele está vivendo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar no meio das nossas fraquezas. Perceba, irmãos, que quando a carga está pesada, o Espírito Santo é que se apresenta, irmãos, para que a gente se fortaleça frente ao problema que estamos, irmãos, atravessando. Observe uma coisa. A Bíblia fala, irmãos, sobre uma mulher chamada Lia. Lia foi a primeira esposa de Jacó. Jacó casou com Lia por um acidente de percurso. Jacó casou com Lia porque foi enganado pelo seu tio Labão. A Lia, irmãos, foi totalmente rejeitada. A Lia foi aquela mulher, irmãos, que era esposa de Jacó porque casou-se com ele. Mas todo o tempo a Bíblia diz que Deus amava a Raquel. E fazia, irmãos, diferença entre Raquel e Lia. Mais do que isso, tratava super bem os filhos de Raquel e os filhos de Lia, muitas vezes, ele não dava a devida atenção. Era uma mulher que vivia, irmãos, frustrada no seu próprio casamento, vivia debaixo, irmãos, de uma certa humilhação e tinha, irmãos, ali a rejeição do próprio esposo. Muitas vezes, amados queridos irmãos, dentro da família, nós sofremos problemas. Quando nós falamos, irmãos, de José lá no Egito, José era aquele moço sonhador, menino puro, que tinha, irmãos, uma intimidade para com Deus, mas que em dado momento os seus irmãos, a Bíblia diz que odiavam ele. Os irmãos odiavam ele, sangue do mesmo sangue, mas não suportavam olhar para José. A Bíblia diz que venderam José. José, irmãos, é jogado no mercado egípcio, vendido como escravo. Lá ele vai trabalhar na casa de alguém, como um serviçal da casa. Mas imagina um moço que é tirado, irmãos, dos cuidados do seu pai, Jacó, que já era velho, que tratava esse menino com todo o zelo, com todo o carinho. De repente, de forma, irmãos, brutal, ele é tirado do seio da família, ele é levado para longe da sua casa, nunca mais ele voltaria a ver a sua mãe, e agora ele está servindo na casa de estranhos, como um escravo. Ele é injustiçado, ele é acusado, irmãos, de estupro, ele é preso. Irmãos, imagine alguém que tem uma pureza no coração, uma bondade na alma, que tem, irmãos, um relacionamento com Deus. Você consegue imaginar uma pessoa dessa ser presa? José está sofrendo todas as injustiças do mundo. Ele vê, irmãos, uma oportunidade de ser solto daquela cadeia, revelando os sonhos dos seus companheiros, mas quando o companheiro sai liberto, nem mais se lembra de José. Ele fica esquecido no cárcere. Que situação difícil, irmãos. Situação difícil. É de olhar para a vida e se perguntar por que estamos passando estas coisas? Por que estamos vivendo estas coisas? Observe que a Bíblia fala, irmãos, sobre uma mulher pelo nome de Noemi, que ela sai da sua casa, sai da sua terra de Belém de Efratá e vai, irmãos, para Moabe, uma terra de oportunidades.
ela tem o seu esposo, ela saiu cheia de bens, ela levou junto os filhos, lá ela casou esses filhos, mas de repente a vida vem dar um golpe tão duro. A Bíblia diz que o seu esposo vem a falecer, e de igual maneira os 2 filhos também vêm a falecer. Agora esta mulher está voltando para sua terra de origem, está voltando para Belém, e ela ouve falar que lá a terra está produzindo, que lá está uma benção. Só que esta mulher, ela sai de Belém cheia, e agora ela volta vazia. A vida, irmãos, parecia que tinha dado um golpe muito duro. Recomeçar depois de velho não é fácil, irmãos. E eu tenho certeza que muitos irmãos passam por este tipo de situação. Existem muitos irmãos que no auge da vida levam uma rasteira. E parece, irmãos, que é o fim. Mas eu quero vos dizer que o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Volta então Noemi para sua casa, juntamente com Ruth, uma moça moabita, e elas passam, irmãos, a viver de respigar, a viver de esmolas, a viver daquilo que elas ganhavam para poder se alimentar. É como alguém, irmãos, que vai no final de uma feira e tem que fazer aquele chamado xepa. Sabe o que é a xepa? É pegar aquelas coisas que sobraram ao lado das barracas e levar para casa e tirar a parte podre e poder se alimentar e sobreviver. No final da vida de Noemi, ela está passando este tipo de situação. A Bíblia ainda fala de uma mulher chamada Ana. Ana, irmãos, era aquela mulher que, casada com Eucana, ela amava este homem também a amava, mas por conta dela não poder gerar filhos, ela era estéril, ele se casa também com uma mulher chamada Penina. E Penina, irmãos, praticamente todos os anos, gerava um filho para Eucana. E passava com esses meninos na cara de Ana, e zombava dela, e humilhava ela, e ria dela, e grande era a tristeza do coração de Ana. Irmãos, eu não sei o que é que tem se passado na vida de cada um dos irmãos. Eu não sei o que é que cada um desfila na sua frente para mostrar que ele tem e que você não tem. Eu não sei que tipo de comparação infeliz alguém possa fazer com a sua própria vida, ou quem sabe você mesmo, comparando a sua vida com a dos outros. Fique, irmãos, numa situação de entristecimento. Eu acho interessante, irmãos, que todas as circunstâncias contrárias, elas nos levam a indagações, elas nos levam a fazer questionamentos diante de Deus. Os porquês começam a surgir na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia fala de um homem justo por nome de Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Ele ofertava sacrifício até para os filhos e para a esposa, dizendo: se porventura algum deles tenha pecado contra ti, Senhor, a oferta está aqui. Olha que coisa linda, irmãos. Que cuidado, que zelo de Deus. Que homem exemplo de integridade e de fé diante do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que o mal acometeu a sua vida de uma tal maneira que ele, irmãos, foi passado por uma peneira e não sobrou quase nada. Lhe tiraram os bens materiais, lhe tiraram as empresas, lhe tiraram a colheita, lhe tiraram os depósitos, lhe tiraram os filhos, destruiu-se a sua família. A Bíblia diz que pele sobre pele, o diabo tocou nele, só não mexeu na sua alma. Ele passa de rico, o mais rico do Oriente, ao mais pobre e miserável dos homens. E pior, perde o que tem de mais precioso que dinheiro nenhum compra, que são os próprios filhos. Irmãos, eu não consigo imaginar o que deve ser a dor de perder um filho. Eu oro a Deus todos os dias que Ele guarde os nossos filhos, que Ele guarde os filhos de cada um dos irmãos. Porque, irmãos, não deve ser fácil. Mas este homem perdeu 7 filhos num dia só. Irmão, já pensou o que é fazer o velório de 7 filhos numa vez só? E depois, irmãos, ele está mais baixo do que o próprio lixo do monturo. Ele está sobre cinzas. Não restou mais nada a não ser um caco de telhas para se coçar e uma esposa
para incentivá-lo a amaldiçoar a Deus e morrer. Situações difíceis, irmão. Situações que nos levam a pensar. Este Jó, ele começa a indagar a Deus com vários porquês. Se você ler o livro de Jó, você vai encontrar 16 vezes, saindo da boca de Jó, a expressão por quê. Ele diz assim: por que não me mataste no ventre da minha mãe? Por que os seios da minha mãe não secaram o seu leite e eu não morri de fome quando nasci? Por quê? Por quê? Por quê? E ele vai desenrolando os porquês da vida. E ele começa a falar: Deus me pesa em balança. E ele olha para a justiça dele e ele procura os erros e não acha. Eu acho interessante, irmãos, que não é diferente na vida de qualquer cristão. Todos nós, irmãos, temos uma história de vida. Todos nós, se parássemos aqui para ouvir uns aos outros, nós estaríamos falando para os nossos irmãos quantas lutas nós passamos, quantas vezes nós olhamos para trás e percebemos, irmãos, situações da nossa vida que dentro do coração a gente acaba dizendo assim: eu não sei como foi que eu escapei disso, mas nós sabemos que foi a boa mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor poderia ter feito uma obra tão gloriosa na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome santo de Jesus. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que neste momento de fraqueza, que eu acho que não vai ter solução, que eu não vou suportar, que eu não vou aguentar continuar na minha caminhada, é neste momento que o Espírito se apresenta nas minhas fraquezas. Entenda uma coisa: este Espírito não é outro, é o Espírito Santo de Deus, Espírito com letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que no momento da minha fraqueza, quando eu estou querendo entregar os meus pontos, é que o Espírito de Deus se apresenta e coloca o ombro debaixo da minha carga e me abraça pela cintura e me diz: vamos mais um pouco, você vai sair dessa. É o Espírito que nos assiste, louvado seja, e nos ajuda no momento das nossas fraquezas. Meu irmão, não sei se você tem se enfraquecido devido às situações da vida. Eu não sei se você tem passado por problemas que têm roubado de você o vigor. Tem gente que desanima. O ânimo, irmãos, é fundamental para a realização das coisas que temos que fazer. E muitas vezes as nossas fraquezas começam a dar sinais em meio aos problemas que estamos passando. Mas é no meio destas fraquezas que eu e você precisamos utilizar uma das armas mais poderosas que Deus tem dado à sua igreja. Sabe por que no meio das nossas fraquezas o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar? Porque aqui, irmãos, ainda no versículo de número 26, na parte B, vai dizer assim, que nós não sabemos orar, não sabemos pedir como convém. Quantas foram as vezes que você insistiu em pedir alguma coisa a Deus e depois você percebeu que aquilo não era a vontade de Deus, que aquilo não lhe faria bem? Irmãos, nós, infelizmente, quanto igreja, nós temos, irmãos, um péssimo hábito de orar pouco. Nós não sabemos orar. E o pouco que nós oramos, muitas vezes quando oramos, é só para pedir. E quando pedimos, ainda não conseguimos receber, porque a Bíblia diz que pedimos mal. Não pedimos como convém. Mas isso é interessante, porque aí entra a ação do Espírito Santo de Deus que nos assiste nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo de Deus que, sabendo, irmãos, que não sabemos pedir, ele intercede por nós. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração, a intercessão do Espírito Santo de Deus pela sua vida diante de Deus. Meus irmãos, se a oração de um pastor, de um obreiro, de um irmão do ciclo de oração pode, irmãos, fazer um milagre na vida, irmãos, das famílias que estão nos ouvindo, imagine o próprio Espírito de Deus intercedendo por mim e por você nesta noite. Louvado seja o nome santo de Jesus. Por isso eu disse que este texto talvez seja o texto áureo da Bíblia, das cartas paulinas,
Por quê, irmãos? Porque em nenhum outro texto nós vamos encontrar esta segurança maravilhosa de que nós não estamos sozinhos e de que o Espírito Santo de Deus, ele tem intercedido pela sua amada igreja. Louvado seja Deus. E deixa eu lhe chamar a sua atenção para uma coisa aqui, importantíssima. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Quem? O Espírito. O Espírito de Deus, a semelhança de Cristo Jesus, lá no Getsêmani. Você se lembra quando Jesus estava orando no Getsêmani por si mesmo e pelas nossas vidas? A Bíblia diz que ele estava em tremenda aflição. A Bíblia diz que ele suava e chorava grandes gotas de sangue, que era tão grande a pressão que estava sobre a vida dele e o desejo de nos livrar de todo o mal, que ele intercedia por nós, irmãos. E ele disse: orai comigo, disse aos irmãos Pedro, Tiago e João. Orai comigo, vigiai comigo pelo menos 1 hora, porque a minha alma está aflita até a morte. Isto é, ele tinha, irmãos, no coração um desejo tão grande de alcançar, irmãos, a vitória na cruz para nos trazer o bem, que isto lhe afligia de tal maneira. Não é diferente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quando ele intercede por nós, a Bíblia diz que ele faz isso, irmãos, com dor. Ele faz isso, irmãos, com gemido. Ele faz isso, irmãos, de forma que ele entrega tudo o que tem em prol da Deus, as minhas e as suas necessidades. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando nós estamos passando, nós deveríamos estar, irmãos, orando, buscando a Deus, em todo o tempo intercedendo por nós mesmos e pelas nossas famílias. E buscando a Deus não só por aquilo que vai satisfazer a nossa própria vontade, não só por aquilo que vai resolver os nossos próprios problemas, mas nós deveríamos estar intercedendo por todas as pessoas. E quando nós muitas vezes pedimos a Deus, a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Ou seja, todo aquele que busca o Senhor vai ter de Deus uma resposta, uma solução, uma porta se abrirá. Mas muitas vezes as portas não se abrem porque nós não sabemos pedir como convém. Nós pensamos que estamos pedindo um pão e na verdade nós estamos pedindo pedras. Nós pensamos que estamos pedindo peixes, mas estamos pedindo serpentes. Pensamos que pedimos ovo, estamos pedindo escorpião, porque o nosso coração é enganoso. E no meio das nossas orações entra o Espírito Santo de Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito consegue identificar qual é a minha necessidade. Ele não vai atender o que eu quero no meu coração, mas ele vai trazer a resposta segundo a necessidade da minha alma. O que eu muitas vezes não sei, irmãos, pedir para solucionar o meu problema, existe o Espírito Santo de Deus, o amigo fiel, que está conosco o tempo inteiro, intercedendo por nós diante de Cristo Jesus. E olha que coisa linda o versículo de número 27. Aquele que examina os corações, conhece também as intenções do Espírito. Observe que quem é que examina os nossos corações? Quem conhece o meu e o teu coração é Jesus Cristo. Jesus está examinando os nossos corações. Ele sabe muito bem aonde estão as nossas necessidades. E agora, o Espírito Santo, que é aquele que revela a intenção, ele vai diante de Jesus interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, que conhece o nosso coração, não é isso que a Bíblia está dizendo, eu vou aqui colocar com as minhas palavras. Jesus, que conhece o meu e o seu coração, que me sonda por dentro e por fora. Ele sabe quem eu sou na minha essência. Quando o Espírito Santo de Deus
intercede frente a Cristo pela minha vida, sabe o que ele vai fazer? Ele vai examinar o meu coração. Examinando o meu coração, ele vai provar a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito de Deus intercedendo por mim e por você? É nos dar um fim que desejar o nosso coração. A intenção do Espírito Santo de Deus é traduzir a minha lágrima, o meu choro, a minha dor, aquilo que eu não consigo colocar na oração em palavras, o Espírito Santo de Deus está levando diante de Cristo. Quando o Espírito está intercedendo por nós, o que ele está fazendo é pegando a minha causa, aquilo que eu não consigo expressar, aquilo que eu não entendo e aquilo que eu não consigo nem enxergar a saída para aquele problema. O Espírito Santo de Deus pega esta minha oração, lê a minha lágrima, traduz este choro a Cristo Jesus, e ele que conhece o meu coração vai ali, irmãos, contrapor com a intercessão do Espírito Santo. Ou seja, ele conhecendo o que tem no meu coração, vai provar também a intenção do Espírito em me ajudar. E vai, irmãos, atender o meu clamor. E a Bíblia diz que Cristo, então, intercederá junto a Deus pelos santos. Observa que nós temos ao nosso favor uma igreja que está orando pelas causas que você está vivenciando. Os problemas que nós estamos atravessando, existe a intercessão de um batalhão de crentes que tem se preocupado com a sua vida, com a sua família. Você não está sozinho. Se não bastasse, irmãos, uma igreja que caminha de joelhos intercedendo pela sua vida, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, levando diante de Cristo Jesus com uma boa intenção sobre a nossa vida, para que aquilo que está no nosso coração seja conhecido de Cristo. E quando Cristo toma conhecimento do que tem no meu coração, das necessidades, não do que eu quero. O que eu quero não é a necessidade que Deus atende. Eu peço o que eu quero, mas Deus, conhecendo as necessidades, ele atende segundo as minhas necessidades. A Bíblia diz então que Jesus, olhando para o meu coração, provando a intenção do Espírito em me ajudar, ele travou um pouquinho aqui, meus irmãos. E ele intercede a Deus pelos santos. Isto é, meus amados, queridos irmãos, esta intercessão de Cristo pelos santos é mais ou menos assim. Ele está vendo você passar por um problema, sendo rejeitado, sendo perseguido, sendo travado, impedido de caminhar. Ele está vendo que o seu desânimo está querendo tomar conta de você, que a tristeza do teu coração é tão grande. Ele está vendo o teu choro, ele está vendo toda essa situação. E ele põe o Espírito Santo de Deus para lhe ajudar e para vencer todas as intempéries deste mundo tenebroso que tem tentado nos impedir. Então olhe, irmãos, para o versículo de número 28. E é neste versículo que eu quero, irmãos, finalizar a mensagem. A Bíblia diz: temos conhecimento que tudo concorre. A Bíblia vai dizer: sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para esta primeira parte do versículo. Temos ou sabemos que todas as coisas cooperam. Irmãos, entenda esta expressão. Todas as coisas cooperar para o seu bem não significa que vai fazer que tudo dê certo. As coisas concorrerem para o seu bem não é exatamente tudo a partir de agora vai ser maravilhas para você. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que tudo coopera ou tudo concorre, seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, dando certo ou dando errado, a esperança que eu tenho e aguardo de Deus é que o final desta história vai dar certo para a minha vida. Tudo está acontecendo ao meu redor, coisas boas e coisas ruins, mas o final tem uma bênção de Deus guardada para o meu coração.
Eu acho interessante, uma vez um jovem me perguntou o seguinte: pastor, eu já observei que todo mundo, quando vem contar uma coisa triste, quando alguém vem falar de um problema, quando alguém quer expressar ou procurar o Senhor para confessar alguma coisa, e a pessoa está mal, está preocupada, eu sempre percebo que no final da conversa, o Senhor diz assim: não se preocupe, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final. Esta é uma expressão que eu carrego comigo. Eu tenho o hábito de dizer: vai dar tudo certo no final. E alguém fica até incomodado com isso. Esse jovem uma vez disse para mim assim: pastor, mas é tanta coisa acontecendo, está tudo errado, está tudo virado, e o senhor tem coragem de falar que vai dar tudo certo no final? Eu falei: vai dar tudo certo no final. Você pode me perguntar: mas e se morrer alguém? Vai dar tudo certo no final, irmão. Mas e se o meu emprego for tirado de mim? Vai dar tudo certo no final. Se a empresa quebrar, vai dar tudo certo no final. Não tem nada que venha acontecer na vida do cristão que não tenha um propósito de Deus e a permissão do Senhor. Tudo que vier a acontecer na minha e na sua vida, guarda esta expressão: não se preocupe com o que está acontecendo agora, vai dar tudo certo no final. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai dar tudo certo no final, irmão. Não se preocupe com o que você está atravessando agora, porque vai dar tudo certo no final. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que eu tenho esta certeza? Porque a Bíblia diz que tudo coopera, tudo ajuda, tudo concorre. As coisas estão disputadas para fazer dar certo na sua vida. Tudo de ruim é para dar certo. Tudo de coisas que vêm para entristecer é para fazer dar certo. Deixa eu voltar com você na história. Nós falamos, irmãos, que Davi era um menino de 16 anos, excluído da família, rejeitado pelo pai, não se assentou na mesa numa solenidade que estava acontecendo na sua própria casa. Ele não foi convidado para um banquete, irmãos, com uma pessoa importantíssima que era o profeta Samuel. Mas ele não estava esquecido de Deus. Aquela rejeição de Davi, aquela humilhação que ele passava nas mãos de Saul, que algumas vezes o menino ainda trabalhando para Saul, ele lançou uma lança tentando cravar o menino na parede. Tudo isso fez de Davi, irmãos, um homem que aprendeu a viver solitário. Sabe por quê? Porque ele teria que atravessar os desertos da vida, ele teria que fazer o seu próprio pelotão de guerra, ele ia ajuntar e arregimentar homens que seriam fiéis a ele nesta jornada, mas isso seria debaixo de muita luta, e Deus estava preparando ele com leões, com ursos, com rejeição, com esquecimento da família. Era Deus que estava preparando ele. Era duro, era difícil, doía no coração do menino, lógico que doía. Mas ele estava sendo preparado e todas estas coisas concorriam para o bem de Davi. Observe que nós falamos aqui de José no Egito. José que foi vendido, que foi humilhado, que foi levado para trabalhar como serviçal da casa de alguém, que foi tirado do pai, que nunca mais viu a mãe, que foi, irmãos, acusado injustamente, que foi sentenciado à prisão, que passou 2 anos preso, esquecido naquela masmorra. Sabe o que Deus estava fazendo? Preparando uma rampa para que ele pudesse subir, agora não mais como escravo e nem prisioneiro, mas como governador do Egito. Tudo aquilo que ele passou, no momento em que ele estava passando, certamente, nas fraquezas dele, ele dizia: não vou suportar, eu vou morrer. É saudade do pai, é saudade da mãe, uma mágoa dos irmãos. Mas, quando ele se assentou no trono de governador, certamente ele pôde dizer: todas as coisas cooperaram para o meu bem. É interessante que quando ele vê os irmãos, ele diz assim, os irmãos vão se ajoelhando, pedindo perdão, chorando, com medo dele matar. E ele diz assim: meus irmãos, se levantem do chão, não precisa pedir perdão, porque todo o mal que vocês me fizeram, o Senhor converteu em bênçãos, louvado seja o nome santo de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos, que palavra
maravilhosa o Senhor tem trazido ao nosso coração. Tudo o que está acontecendo na minha e na sua vida, creia que é plano de Deus e todas as coisas estão concorrendo para o seu bem. Deixa eu te dizer, observe bem a expressão, todas as coisas, não é alguma coisa, não é coisa que acontece por acaso, é todas as coisas, coisas boas e coisas ruins, todas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não é na vida de qualquer um, é na vida daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, irmãos, verdadeiramente, não fique preocupado. Se você ama a Deus no seu coração e você tem plena convicção disso, descansa o teu coração em Deus. Lembra da Ana? A Ana chorava todos os dias ao subir para o templo. Ali, irmãos, ela era humilhada, mas teve um dia que ela parou ali e ela já não comia, ela já não bebia. E Eucana chega e diz assim, mas por que você está tão triste assim? Porventura não sou eu melhor do que 10 filhos? E ela diz assim, olha, você é um bom homem, você é o meu marido, você é o homem que eu amo. Mas, irmãos, só Deus sabe o que é que vai completar cada um de nós. E ela vai e se derrama na presença de Deus, está chorando, depois de tanta humilhação. Sabe o que Deus preparou para ela? No meio de tudo aquilo que os meninos passavam nos olhos dela, e Penina ria e zombava, Deus deu a ela um filho que seria o principal sacerdote de Israel, o principal juiz de Israel, o principal profeta de Israel. O homem tinha 3 ministérios e ele foi dado ao Senhor, e a glória de Deus se revelou no filho de Ana. Esta mulher que outrora era triste, agora era uma mulher feliz e realizada, e o Senhor lhe concedeu outros filhos. Obrigado, secretário. Observe então, meus amados queridos irmãos, quando falamos de Ruth e falamos de Noemi, Noemi chega a dizer, cheia saí e vazia voltei, a mão do Senhor se descarregou contra mim. E mal sabia ela que a vida que ela estava recomeçando, de humilhação, de ter que pedir e de viver de esmolas, ela não sabia que Deus, irmãos, traria Ruth para casar com Boaz, e que deste casamento nasceria Obed, que foi o avô ou o bisavô de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que Deus estava reservando para a vida delas. Quando ela pega aquele menino no colo, ela diz, voltou a mim o meu sorriso e eu voltei a se chamar Noemi. Louvado seja o nome de Jesus. Palavras gloriosas, irmãos. Palavras que enchem o nosso coração. Você se lembra da Lia? Lia, Jacó casou com ela porque foi um acidente. Ele pagou o dote de 7 anos de trabalho para casar com Raquel. Vem Labão e entrega a Lia no dia do casamento. Ele casa com aquela moça e quando amanhece o dia ele olha para ela e diz assim, não foi com essa moça que eu casei. Vai reclamar para o tio. E o tio diz assim, não, aqui o costume é primeiro casar as mais velhas. Ele passa a viver com aquela mulher e com ela, irmãos, ele vive mais 7 anos trabalhando para poder casar com a mulher que ele amava, que era Raquel. Raquel, embora, irmãos, fosse um tanto desprezada, Raquel, embora fosse aquela mulher que tinha, irmãos, ciúmes, certamente, de Raquel. A Lia tinha ciúme de Raquel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ela deu para Jacó 10 filhos. Esses 10 filhos se tornaram 10 tribos poderosas de Israel. E Raquel, que era a mulher que Jacó amava, só deu 2 tribos. Só deu Benjamim e José. Perceba que Lia foi aquela que, desprezada pelo homem, foi acolhida por Deus. Porque o amor que faltou da parte de Jacó, Deus deu a ela em filhos. E se você perguntar para Israel quem é a mãe de Israel, não é Raquel, a mulher que Jacó amava, mas é Lia, a desprezada, que foi honrada por Deus e hoje, irmãos, é tida como mãe das tribos de Israel. Perceba, meus irmãos, que em todos os problemas aqui citados, na vida destas pessoas, houve um cuidado de Deus e todas as coisas estavam trabalhando
para o bem e o benefício destas pessoas. Quando eu olho para esse texto, então eu entendo que todas as coisas estão cooperando, estão trabalhando em seu favor, estão, irmãos, concorrendo, estão lutando entre si para fazer de você um campeão, um vitorioso. Alguém, irmãos, que vai esquecer o fracasso. As derrotas da nossa vida não podem ser chamadas de fracasso. Quando é que uma derrota se torna fracasso? É que quando eu sou derrotado, eu paro de lutar. Esta derrota se tornou fracasso. Por quê? Porque eu não insisti em buscar a vitória. As derrotas, elas existem nas nossas vidas para nos fortalecer, para nos desafiar e para nos lançar a algo maior. Eu preciso arregaçar as mangas. Ainda que eu caia, eu vou cair lutando na presença de Deus. Eu contei uma parábola uma vez lá no Jardim Robru e eu quero dividir com os irmãos aqui mais uma vez. É interessante que existe uma história, uma parábola de um rei caçador. Este rei caçador, ele uma certa vez chamou um dos seus servos e ele disse para o seu servo que servia a Deus, ele falou, nós vamos sair para uma caçada. Prepare as armas, preparem as nossas espingardas, deixem tudo pronto, aparelhem os carros e vamos para esta caçada. E foram para a caçada, e quando eles iam sair, irmãos, para entrar na selva, este homem, rei, vira para o seu servo e diz assim, façam uma oração para que Deus nos guarde. Você acha que vai dar tudo certo? E ele diz assim, vai dar tudo certo, Senhor. Deus está no controle, Deus está no comando, tudo vai sair como é a vontade de Deus. E eles saem, irmãos, entram na mata e se deparam, irmãos, com um leão. Este leão avança sobre eles. O rei, irmãos, cai de costas, o leão pega na sua mão e puxa a sua mão e lhe arranca um dos dedos. Arrancou o seu dedo mínimo, levou o dedo embora. Ele consegue pegar a arma, dar um tiro no leão, mata o leão e leva a caça para casa. Quando ele chega em casa, ele olha para aquele servo que fez a oração e diz assim, você não disse que ia dar tudo certo? Ele diz assim, eu disse. E por que não deu? Ele falou, deu tudo certo, porque certamente tudo saiu conforme a vontade do nosso Deus. Ele diz assim, pois então o seu Deus é mau, porque eu perdi um dos meus dedos, e agora eu como rei sem um dos dedos da mão. Como que você explica isso? Ele falou assim, olha meu senhor, eu não sei te explicar o porquê isso aconteceu, mas uma coisa eu sei, tudo saiu conforme o plano de Deus. Então este rei pega este servo, dá uma surra nele e prende ele em cadeias. E mais uma vez este rei vai sair numa caçada. E quando ele sai nesta caçada, ele vai embora e deixa o servo preso. Ele entra no meio da mata e ele começa a sua caçada. Só que ele é surpreendido por uma tribo de canibais. Esta tribo de canibais o pega, o leva para dentro da aldeia e ali preparam ele e estão fazendo ali o fogo para que ele fosse queimado e fosse servido como um banquete. E quando ele vai ser apresentado ao chefe daquela tribo, o chefe vem olhar a pessoa do rei e começa a investigar o rei. E quando ele pega nas mãos do rei, ele percebe que falta um dedo. E ali então aquele chefe ele diz assim, olha, nós não podemos ofertar este homem como sacrifício, porque este homem falta um dedo, ele não é completo. Leve este homem embora e lance ele fora daqui. Então o rei, irmãos, ele é liberto e os homens expulsam ele daquela aldeia e ele volta então para o seu reino. Quando ele volta para o seu reino, ele está jubiloso, ele está alegre, ele está feliz. E ele então chama o seu servo que estava preso e ele diz assim, olha, eu entendi porque era a vontade de Deus que eu perdesse esse dedo. Porque se eu não perdesse esse dedo, eu estaria morto agora. Eu seria ofertado em sacrifício a deuses estranhos. E ele diz assim, sai daí, veio, deu um abraço no servo. E ele disse assim, mas de qualquer jeito, esse Deus que você serve não é muito bom. Ele não é justo, porque ele permitiu que eu te castigasse. Ele permitiu que eu te prendesse injustamente. E você ficou aí todo este tempo guardado dentro desta cela. E aí então o servo responde, olha, não precisa pedir desculpa e Deus não é injusto por causa disso, porque
se eu tivesse ido com você nesta caça, quem seria ofertado em sacrifício era eu, porque em mim não está faltando membro nenhum. Então, tudo estava no controle de Deus e saiu como Deus planejou. Eu quero dizer para você, não importa, irmãos, o que é que esteja acontecendo hoje na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em torno da sua casa ou no meio daqueles que você ama. Certo é, irmãos, que Deus tem uma solução para o seu problema e vai dar tudo certo no final. Fica com esta palavra, irmãos. Creia nesta palavra e receba de Deus o livramento, a porta aberta, a cura, a solução para o seu problema, a resposta para a sua pergunta. Lembra de Jó, que 16 vezes ele levanta a voz dizendo: por que, Deus? Por que eu nasci? Por que não morri? Por que não fui abortado? Por que aconteceu todo este mal comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri? Por que eu amaldiçoo? E ele começa a falar tantas coisas. Deus não responde à oração dele. Deus agora, irmãos, traz a ele 70 perguntas. Começa dizendo: onde é que você estava, Jó, quando eu comecei a lançar os fundamentos da terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu chamei as estrelas pelo nome, quando eu juntei os oceanos na orla do meu vestido? Onde é que você estava? E começa a questioná-lo. E aí então a resposta de Jó, depois dessas 70 perguntas, é: Senhor, eu levarei a minha mão à boca e não voltarei a falar mais uma vez. Uma vez eu falei, mas duas eu não prosseguirei. E aí então ele chega no capítulo 42 e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Não é este problema, não é esta circunstância, não é esta situação que você está vivendo que vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Toma posse da sua vitória. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, quero orar pelo senhor Manuel, que está, irmãos, internado ali com AVC. Eu não sei ainda, não tive as notícias hoje, a irmã Regina está por aí. Se estiver, manifeste, irmãos. Vamos estar orando pelo irmão Manuel, irmão, sofreu um AVC, está com uma confusão mental, mas o Senhor pode, irmãos, visitá-lo ali e dar a ele uma grande vitória. E seja o que for que esteja passando, está no controle absoluto da vontade de Deus. Creia nesta palavra para o teu coração, creia que o Senhor vai guardar a sua casa e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, e na sua presença nós queremos, ó Deus, declarar a alegria e a gratidão do nosso coração por tudo quanto nós temos vivido, Senhor. Toma, Senhor amado e santo, o primeiro lugar na nossa vida, na nossa história, na nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Interceda por nós, ó Pai, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém. Senhor, muitas vezes desejamos tantas coisas no nosso coração que não está de acordo com a necessidade que temos. Mas eu quero, Senhor, apresentar a Ti as minhas fraquezas, as fraquezas dos Teus servos. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu convido o Senhor agora a interceder por nós, levando a Cristo Jesus aquilo que tem no meu coração. Faz, ó Deus amado e santo, segundo a boa vontade do Senhor, na vida de cada um dos teus servos, eu te peço agradecido e crendo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até domingo às 9 horas da manhã, eu espero os irmãos lá. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digam comigo. Amém e amém. Um forte abraço, um beijão no seu coração, uma ótima noite de paz a todos os irmãos. Fiquem com Deus.